Sua lista de tarefas tem 37 itens. Sua agenda está colorida como um arco-íris, com cada bloco de 15 minutos otimizado. Você ouve podcasts em velocidade 2x enquanto responde a e-mails na esteira da academia. Você se orgulha de ser produtivo, de fazer acontecer. Mas quando você finalmente deita a cabeça no travesseiro, sua mente não está calma. Ela está a 1000 por hora, já planejando as batalhas do dia seguinte. Você não se sente realizado. Você se sente exausto. E se eu te dissesse que essa sua busca incessante por produtividade não é um sinal de disciplina, mas sim um sintoma? E se essa necessidade de estar sempre ocupado não for uma estratégia para o sucesso, mas sim uma estratégia para fugir de algo? A verdade desconfortável que vamos explorar hoje é que para muitos de nós, a produtividade se tornou a fantasia mais socialmente aceitável para nossa ansiedade. Você não está gerenciando o seu tempo, você está gerenciando o seu medo. O primeiro pilar desta falsa produtividade é o nosso medo primordial da quietude. O cérebro humano não evoluiu para o silêncio e a inação. Durante milhões de anos, a quietude era sinônimo de perigo. Um caçador-coletor parado era um alvo fácil para um predador. Um momento de inatividade era um momento em que você não estava procurando por comida ou protegendo a sua tribo. O nosso sistema nervoso foi programado para associar a ação com a segurança e a quietude com a vulnerabilidade. No mundo moderno, as ameaças não são mais tigres, mas a nossa fiação cerebral não sabe disso. Quando você tenta relaxar, sentar no sofá sem fazer nada, o seu sistema de alarme antigo pode interpretar essa inatividade como um sinal de perigo. A sua mente começa a procurar por uma ameaça para justificar essa sensação de vulnerabilidade. E ela encontra a lista de tarefas por fazer, os e-mails não respondidos, os objetivos não alcançados. Para calar este alarme, você recorre à ação, qualquer ação. Você começa a organizar a sua secretária, a responder a mensagens, a planejar a sua semana. Este frenesim de atividade não é motivado pelo desejo de progredir, mas pelo desejo de silenciar o desconforto da inação. A produtividade se torna um ruído para abafar o som da sua própria ansiedade. Você não está sendo produtivo, você está se distraindo da sua própria mente. O segundo mecanismo é uma forma sofisticada de procrastinação, conhecida como procrastinação produtiva. Nós já falamos sobre como adiamos tarefas importantes porque temos medo do fracasso ou do tédio. A procrastinação produtiva é a versão gourmet deste hábito. Em vez de fugir para as redes sociais, você foge para outras tarefas de trabalho, geralmente aquelas que são fáceis, rápidas e de baixo impacto. Você passa 3 horas formatando uma apresentação, criando a paleta de cores perfeita, organizando seus arquivos em pastas meticulosamente nomeadas. Você se sente incrivelmente ocupado e eficiente. Você está trabalhando. Mas na verdade você está evitando a tarefa realmente importante e assustadora: começar a escrever o conteúdo da apresentação. O seu cérebro, que odeia o desconforto de uma tarefa ambígua e de alto risco, encontra um refúgio perfeito nestas pequenas tarefas. Cada arquivo organizado, cada e-mail respondido, libera uma pequena e satisfatória dose de dopamina, criando a ilusão de progresso. Esta forma de produtividade é uma armadilha perfeita. Ela te permite evitar a ansiedade da tarefa principal, ao mesmo tempo que te dá uma desculpa socialmente aceitável para isso. Você não pode ser acusado de preguiça, afinal você esteve trabalhando o dia todo. É a ansiedade usando uma fantasia de eficiência. É o seu medo usando uma máscara de disciplina. O terceiro pilar que sustenta esta fachada é o vício no check. A nossa cultura de produtividade nos ensinou a medir o nosso valor pelo número de tarefas que completamos. A lista de afazeres se tornou o nosso barômetro de autoestima, e o nosso cérebro adora isso. Cada vez que você risca um item da sua lista, por mais trivial que seja, o seu cérebro libera uma pequena onda de dopamina. É a mesma química do prazer que você sente ao comer um chocolate ou ao receber uma notificação. O seu cérebro fica viciado nesta sensação de fechamento e, como qualquer viciado,
Ele começa a procurar pela dose mais fácil e rápida. Ele te incentiva a encher a sua lista com tarefas pequenas e fáceis, apenas para sentir o prazer de riscá-las. Responder ao e-mail do João. Check. Comprar café. Check. Ligar para a avó. Check. Você chega ao final do dia com 10 itens riscados e se sente produtivo. Mas será que você avançou em direção aos seus objetivos de longo prazo? Provavelmente não. Este vício nos treina para priorizar o que é urgente e fácil em detrimento do que é importante e difícil. A sua agenda se torna um reflexo da sua necessidade de dopamina, não das suas verdadeiras prioridades. A sua produtividade se torna uma caça ao tesouro por pequenas vitórias, enquanto a grande batalha, aquela que poderia realmente mudar a sua vida, continua a ser adiada. Se a ideia de que sua lista de tarefas pode ser um reflexo do seu vício em dopamina te parece uma revelação desconfortável, saiba que este é o tipo de padrão que o nosso cérebro cria sem a nossa permissão. Se este vídeo está te ajudando a decodificar sua própria mente, considere deixar um gostar. E inscreva-se para continuarmos a montar este manual de sobrevivência juntos. O quarto motor desta falsa produtividade é a performance social. Na era da hustle culture, a ocupação se tornou um símbolo de status. Estar sempre na correria é visto como um sinal de importância, de ambição, de valor. Nós não trabalhamos apenas para produzir, nós trabalhamos para sermos vistos trabalhando. O nosso cérebro de sobrevivência, que é obcecado com a nossa posição na tribo, entende esta nova regra social perfeitamente. Ele sabe que, no mundo moderno, parecer ocupado é uma forma de sinalizar competência e de evitar o julgamento de ser preguiçoso ou acomodado. A ansiedade aqui não é sobre não terminar a tarefa. É sobre o que os outros vão pensar de nós se não estivermos constantemente produzindo. E assim, a produtividade se torna um teatro. Nós enchemos as nossas agendas para parecer importantes. Nós respondemos a e-mails à noite para mostrar dedicação. Nós falamos sobre o quão cansados estamos como se fosse uma medalha de honra. Esta performance é alimentada pela ansiedade social, pelo medo de não sermos o suficiente aos olhos da tribo. O problema é que este teatro é exaustivo. Ele nos força a focar na aparência da produtividade em vez de sua essência. O trabalho profundo, a reflexão, o descanso criativo, estas atividades, que são os verdadeiros motores do progresso, não são visíveis. Elas não rendem likes ou elogios, e por isso são sacrificadas no altar da ocupação performática. Esta performance é alimentada pela ansiedade social, pelo medo de não sermos o suficiente aos olhos da tribo. O problema é que este teatro é exaustivo. Ele nos força a focar na aparência da produtividade em vez de sua essência. O trabalho profundo, a reflexão, o descanso criativo, estas atividades, que são os verdadeiros motores do progresso, não são visíveis. Elas não rendem likes ou elogios, e por isso são sacrificadas no altar da ocupação performática. Finalmente, o quinto e talvez mais trágico custo desta obsessão é a erosão da nossa intuição. O seu cérebro está tão focado em processar estímulos externos, a próxima tarefa, a próxima notificação, a próxima reunião, que ele perde a capacidade de ouvir os seus próprios sinais internos. A intuição não é mágica, é o seu cérebro processando em um nível subconsciente uma vasta quantidade de informações e experiências passadas para te dar um sentimento sobre uma situação. É o seu corpo te dizendo que está cansado, que precisa de uma pausa. É a sua mente te sussurrando que este projeto, apesar de parecer bom no papel, não está alinhado com os seus valores. A produtividade tóxica nos torna surdos para nós mesmos. Nós aprendemos a ignorar o sinal de cansaço em nome de mais uma hora de trabalho. Nós suprimimos o sentimento de que estamos no caminho errado, porque não temos tempo para uma crise existencial. Nós seguimos manuais de produtividade de gurus, em vez de escutar o nosso próprio ritmo biológico. A longo prazo,
Esta desconexão é a receita para o burnout e para uma vida de realizações vazias. Nós nos tornamos máquinas incrivelmente eficientes em escalar uma montanha, apenas para chegar ao topo e perceber que era a montanha errada. O maior preço da ansiedade fantasiada de produtividade não é apenas a exaustão, é a alienação de si mesmo. Então, a sua produtividade é apenas ansiedade fantasiada? Para muitos de nós, a resposta é sim. É o nosso medo da quietude, a nossa fuga de tarefas difíceis, o nosso vício em dopamina e a nossa performance para a tribo, tudo embrulhado em uma agenda colorida. O que fazemos com isso? A solução não é parar de trabalhar ou abandonar os nossos objetivos. A solução é uma redefinição radical do que significa ser produtivo. A verdadeira produtividade não é sobre o quão cheia está a sua agenda, mas sim sobre o quão vazia ela pode ser, para permitir o foco no que realmente importa. Não é sobre fazer mais coisas, mas sim sobre fazer as coisas certas. E, o mais importante, é entender que o oposto da produtividade não é a preguiça, é o descanso. O descanso não é uma recompensa que você ganha depois de esgotar todas as suas energias. É um pré-requisito. É o processo que permite a recuperação, a reflexão e a criatividade. A verdadeira disciplina não é se forçar a trabalhar quando você está exausto. É ter a coragem de parar, de se desconectar, de encarar a quietude, para que, quando você voltar ao trabalho, o faça com clareza, intenção e, acima de tudo, paz. No final das contas, lembre-se, hoje é só um dia qualquer para o resto do universo. E você? Qual é a tarefa produtiva que você mais usa para fugir do que realmente importa? Compartilhe sua fantasia de ansiedade nos comentários. Se este vídeo te deu permissão para descansar um pouco, deixe um gostar e inscreva-se para mais guias de sobrevivência. E já que estamos falando sobre como nosso cérebro lida com as pressões do mundo moderno, confira este vídeo sobre por que você nasceu na época errada. E claro, se houver algum outro paradoxo do cérebro que você queira que a gente desvende, deixe sua sugestão. Até a próxima, e que seu descanso seja verdadeiramente produtivo.